queridos! Aqui é a professora Bárbara e na aula de hoje vamos falar sobre juros simples. Bom, o que na verdade é juros? Juros é um valor que é pago para usar um dinheiro que foi emprestado. Pode ser um dinheiro que você deixou no banco e aí o banco vai fazer uso dele e vai ter que te pagar um valor para poder usar o seu dinheiro que está lá guardado. Então, a isso se diz juros, por isso que o dinheiro fica lá rendendo. Também pode ser pelo fato de você ter pego emprestado esse dinheiro. E aí, se você pega um valor emprestado, você precisa pagar juros pelo uso que você está fazendo desse dinheiro que não era seu. Tá bom? Então, a ideia de juros é isso. Bom, qual é a formulinha básica para a gente calcular juros? A formulinha básica é essa aqui, ó. C vezes I vezes T. Então, juros é o capital, o C que indica o capital que vai ser aplicado. O capital é o dinheiro, é o valor, tá, gente? I indica a taxa que foi aplicada. Essa taxa pode ser aplicada ao dia, aí a gente coloca A ponto D ponto, que é ao dia. Essa taxa pode ser aplicada ao mês, aí a gente coloca A ponto M ponto, né? Ao mês. Essa taxa pode ser ao semestre, ao bimestre, pode acontecer de colocar assim, ó, ao bimestre, ao semestre, ao ano, ok? Então, pode variar a apresentação que o exercício vai fazer a respeito disso, tá? Tô colocando aqui, ó, ao semestre, ao ano. Essa taxa, ela é dada lá em porcentagem, né? E aí a gente vai ter que lembrar que na hora de fazer a conta, eu vou transformar essa porcentagem. E aí eu posso transformar essa porcentagem no que eu quiser. Posso transformar em número decimal, posso transformar em fração. Aí vai ser o que fica mais fácil para você, tá bom? E esse T aqui indica o tempo em que esse valor ficou aplicado. O tempo em que você vai pagar, se você, por exemplo, vai pagar um produto à prestação, você comprou um produto e você não tem dinheiro para pagar ele à vista. O que acontece? A loja vai te vender o produto, mas você vai ter que pagar a prazo. Por quê? Porque você não tem o dinheiro à vista, então a loja tem que cobrar um dinheiro em cima, né? Uns juros, porque você está pagando a prazo, certo? Então, esse valor vai ser embutido com os juros, certo? Esse tempo que você vai levar pagando é esse T que está aí na fórmula, tá bom? Também tem o tempo que você deixa o dinheiro aplicado no banco, ou o tempo que o banco faz, você faz uso de um dinheiro que você pegou emprestado e você vai pagar devagarzinho ao banco, tá? Então, esse tempo aí pode ser em dias, em mês, bimestre, semestre, ano, tá? A conta mais simples da gente usar, a mais usual, é ao mês, ok? Então, vamos lá. Quanto rende um capital de R$100 aplicado à taxa de juros simples de 5% ao mês e por um prazo de 1 ano, que são 12 meses? Observa o seguinte, o exercício quer que a gente calcule juros simples, né? Quanto vai render um capital? Quanto de juros eu recebo, né? Então, quer que calcule juros simples. Juro é capital vezes a taxa vezes o tempo de aplicação. Vamos coletar as informações. Quem é o capital? R$100. Quem é a taxa? 5% ao mês. Quem é o tempo? Tempo de 1 ano. 1 ano. Muito bem. O que a gente observa? Primeira coisa, eu tenho que ter sempre a minha taxa e o tempo com a mesma grandeza. Se a taxa está ao mês, o tempo tem que estar ao mês. Então, 1 ano
eu tenho que transformar em meses. Um ano são 12 meses. Aí sim eu vou poder fazer conta. Eu preciso fazer conta com as grandezas que são iguais. Então, eu não posso chegar lá na minha conta e colocar o 1, por exemplo, de um ano. Não posso. Se a taxa está ao mês, eu tenho que transformar o tempo em meses e vou usar 12 meses, ok? Segunda informação importante. Transformo aquela taxa ali de 5%, que eu também não posso chegar lá na conta e colocar 5 no lugar do i. Eu tenho que transformar, porque é 5%, então eu tenho que transformar ou em fração ou em número decimal. Ou eu escrevo 5% assim, ou eu escrevo 5% dessa maneira. Como é que eu chego nesses valores? Bom, vou colocar aqui embaixo. 5% é a mesma coisa de escrever 5%, que é o 100 embaixo. Aí eu posso simplesmente pegar e dividir o 5 por 100, já que é uma fração, fração é uma divisão. 5 eu divido por 100. Vou colocar esse 5 um pouquinho mais para lá, porque eu vou precisar acrescentar zerinhos aqui. 5 para dividir para 100 não dá. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar 0, aqui no quociente e vou acrescentar um 0 lá, no dividendo. Aí, 50 ainda não dá para dividir por 100. Coloco outro 0 no quociente e acrescento o 0 lá. Aí, eu fiquei com 500 para dividir para 100. Agora dá 5 e não sobra nada. Então, eu fiquei com 0,05. Agora, precisava fazer essa conta de dividir? Não, né? Na divisão por 10, 100 e 1000, fica muito evidente que se eu estou com 5 sobre 100, eu sei que eu tenho o 5 aqui, e aí eu vou dividir por 100. Se eu vou dividir por 100, eu vou andar casinhas com a vírgula para a esquerda. Eu vou andar quantas casas? Aí eu observo aqui embaixo. Quantos zeros eu tenho? 2. Então, significa que eu vou andar 2 casas com a vírgula. 1, 2. E aí eu coloco a vírgula. Completo os espaços em branco com zerinhos. Certo? E aí fica 0,05. Não preciso fazer a divisão. Tá? Bem, estamos com tudo pronto, tudo explicadinho, bonitinho, então vamos montar a nossa fórmula. Vamos colocar no lugar do capital 100, no lugar da taxa 0,05, no lugar do tempo 12, ok? Aí é só fazer continha. Eu gosto de pegar logo esse número e esse aqui para fazer a conta, porque 12 vezes 100 vai dar 12 vezes 1 dá 12 e acrescenta aqueles zeros que estão ali, 1.200. E falta ficar fazendo só a continha com o número que tem vírgula. Aí eu pego 1.200 para fazer vezes 0,05. Ó, vou colocar aqui embaixo, 1.200. Eu vou colocar o 0,05 aqui em cima, porque eu quero me livrar desses zeros aqui, ó. Tá vendo? Ai, professora, mas aí vai ficar o 2 vezes 5 e depois o 1 vezes 5? É. Ah, não gosto assim, é muito complicado para mim. Pode botar embaixo? Pode, fica à vontade. Põe o 1.200 lá em cima e o 0,05 aqui embaixo. Tranquilo, dá no mesmo, tá? A maneira de fazer a conta. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Aí 0 vezes todo mundo, eu não vou ficar colocando aqui 0, 0, 0, 0, sem necessidade. O que é que eu vou observar? Estou fazendo uma conta com o número decimal. Eu olho quantas casas eu tenho aqui, depois da vírgula, 2. Aqui nesse número não tem nenhuma. Isso significa que eu preciso ter 2 casas depois da vírgula na minha resposta. Aí eu vou contar 1, 2, a vírgula vai ficar aqui. Então, o valor dos juros vai ser R$60. Então, eu apliquei R$100 a uma taxa de 5% ao mês durante 12 meses. E aí, eu vou receber R$60 de juro, ok? O exercício quer quanto rende esse capital? Rende R$60, ok? Então, a resposta aí é rende R$60, ok? Bem fácil, né?
Determinada pessoa tomou emprestado a quantia de R$ 1.000 pelo prazo de 2 anos, 24 meses. A taxa é de 3% AM, significa ao mês. Sob o regime de capitalização de juros simples, qual será o valor a ser pago como juro? Então, agora, o exercício quer que a gente calcule apenas o juro. Então, tá. Vamos pegar as informações. Juro é o capital vezes a taxa vezes o tempo de aplicação. Quem é o capital? Capital é R$ 1.000. Quem é a taxa? A taxa é 3% ao mês, que nada mais é que 0,03. Tempo de aplicação, 24 meses. Ó, aí a gente vai fazer aquela observação básica. Aqui é ao mês, aqui é meses. Beleza, mês e mês estamos na mesma grandeza, posso fazer a conta. Agora é só substituir na fórmula. 1.000 vezes 0,03 vezes 24. E aí, a gente vai fazer 0,03 vezes 1.000. Aí eu não preciso carregar esses zeros todos e faço 1 vezes 3, 3, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0. Lembro que eu tenho casas decimais. Estou fazendo uma multiplicação com números decimais, eu tenho 2 casas após a vírgula. Aqui eu preciso deixar 2 casas após a vírgula. Então, esse número é 0030. Que número é esse, 0030? É 30. E aí, termino de fazer a minha conta, vezes o 24. Então, 30 vezes o 24, vamos fazer o 24 em cima de novo, que eu adoro deixar o zero do lado de fora. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 720. Então, a gente ficou com R$720. O dinheiro ficou lá parado 2 anos, né, gente? Então, rendeu quase que o valor que já estava lá aplicado. Aí, o exercício quer saber qual será o valor a ser pago como juro. O valor a ser pago vai ser esse aqui, R$720. Ok? João aplicou R$20.000 durante 3 meses em uma aplicação a juros simples, com uma taxa de 6% ao mês. Qual o valor recebido por João ao final dessa aplicação? Bem, já temos aqui a dica que precisamos fazer uma continha com juros simples, então já vou colocar a fórmula de juros simples, que é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Já vamos coletar as informações, quem é o capital, quem é a taxa, quem é o tempo. O capital é o dinheiro aplicado, 20.000. A taxa é a taxa em porcentagem, então 6% ao mês. E depois o tempo em que ela foi aplicada. Vou colocar esse tempo um pouquinho aqui para baixo, porque eu vou colocar umas observações importantes ali. O tempo foi de 3 meses. Quais são as observações que a gente precisa fazer importantes? A taxa foi dada ao mês, então o tempo tem que estar também em meses. Se a taxa foi dada ao ano, o tempo tem que ser em ano. Se a taxa foi dada ao semestre, o tempo tem que ser em semestre. Eu preciso que as grandezas taxa e tempo estejam sempre iguais, para que o cálculo possa ser feito direitinho. Então, você precisa fazer essas transformações, tá bom? Se a taxa for dada ao ano, você tem que transformar o tempo em anos. Se a taxa for dada ao bimestre, você tem que transformar o tempo em bimestres, e assim por diante. Outra informação importantíssima. Aqui eu tenho a taxa dada 6% ao mês. Eu posso fazer a minha conta transformando 6% em número decimal, que é 0,06, ou eu posso usar essa taxa em porcentagem, 6 sobre 100, e fazer a conta com 6 sobre 100. Aí vai ficar a critério de cada um, ok? Bom, vou colocar aqui a explicação dessa conta, tá? Como é que eu calculo 6%
e faço ele virar um número decimal como aquele ali. Vamos lá. 6% nada mais é que 6 por 100. 6%, certo? Eu poderia colocar esse 6 sobre 100 lá na conta também, tá? Mas aí vai ser gosto de cada um. Muita gente não gosta de trabalhar com fração, mas isso é critério de cada um. Bem, 6% se transforma em 0,06. Por quê? Vamos lá. Vou apagar aqui para mostrar o que acontece. Quando eu quero fazer 6%, eu coloco o 6 aqui, olho para o denominador e penso, quantos zeros eu tenho no denominador? Tenho 2 zeros. Se eu tenho 2 zeros, significa que eu tenho 2 casas após a vírgula. Isso grosseiramente falando, tá, gente? Então, eu tenho 2 casas após a vírgula. Vou colocar aqui uma casa, 2 casas, aí vai vir a vírgula. E vai ficar um númerozinho aqui antes, que eu não posso deixar um buraco, vírgula, né? Não existe. Completo esses espaços com zerinho. Então, fica 0,06. Isso é um método prático. Quando você faz aí divisão por 10, 100 mil, você anda casinhas com a vírgula, ok? Se você está dividindo, você anda casinhas com a vírgula para a esquerda. Se você está multiplicando, você anda casinhas com a vírgula para a direita. Bem, mas também existe outro jeito de fazer. Você pega o 6, tá 6 sobre 100. Você pega o 6 e divide por 100. E aí, o que você vai ter? 6 para dividir para 100. Não dá. 0, acrescenta um zero aqui. Aí, fiquei com 60. 60 para dividir para 100 também não dá. Coloco outro zero lá no quociente e acrescento um zero lá em cima no dividendo. 600 dá para dividir por 100. 600 dividido por 100 dá 6. 6 vezes 100, 600. Para chegar a 600, nada. Pronto, cheguei no 0,06. Ok? É lógico que quando as taxas são menores que 10%, tipo 2%, eu vou escrever 0,02, vai ser sempre esse formato, 0,0 e o valor da porcentagem. Se eu tenho 9%, eu vou escrever 0,09. Eu tenho 5%, eu vou escrever 0,05, ok? Sempre com esse formato, para valores de porcentagem inferiores a 10, certo? Maiores que isso, aí essa regrinha já não vale, porque vai ter mais número ocupando aquelas casas ali, não vai ser esses 2 zerinhos aí, tá bom? São só dicasinhas para você fazer rapidinho a sua conta, tá? Então, vamos lá, né, gente? Vamos aplicar esses valores bonitinhos. No lugar do capital, eu coloco 20 mil. No lugar da taxa, eu coloco 0,06. E no lugar do tempo, eu coloco 3 meses. Para quem quiser fazer a conta com fração, o esquema é exatamente esse, ó. No lugar do capital, eu coloco 20 mil. No lugar da taxa, eu coloco 6%. E no lugar do tempo, coloco 3 meses. Aí, para quem quer fazer essa conta aqui, o que vai acontecer? Vai fazer 20 vezes 6 e vezes 3, vai ficar 20, 2 vezes 6, 12, e 12 vezes 3, 36, então vai ficar 36 com esse mundão de zerinhos ali, 1, 2, 3, 4, então eu fiquei com 360 mil. Isso eu fiz o seguinte, ó, coloco um tracinho aqui, ó, de 1, eu multipliquei todo mundo de cima, multiplicar agora todo mundo de baixo. 100 vezes 1 é 100. Aí dá para simplificar aqui, ó, os zerinhos. Olha que coisa legal. E aí vai ficar 3.600. O juro vai ser de 3.600. Também poderia, gente, chegar e já cortar direto aqui, ó. Simplificar esse zerinho aqui com esse zerinho aqui com esse e fazer só o 200 vezes 6 vezes 3. Por quê? Porque a gente está na multiplicação e na multiplicação eu já posso simplificar dessa forma. Eu preferi fazer devagarzinho para mostrar para vocês a conta completa, tá? Mas as simplificações podem acontecer antes. Bem, para quem não quer fazer assim, com simplificação, com fração, vai para o decimal.
Na continha com decimal, a gente vai fazer 20.000 vezes 0,06 vezes 3. Eu gosto de já pegar logo esses números que são inteiros aqui, que é mais fácil, né? 20.000 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6, então eu já fiquei com 60.000. E aí ficou faltando só multiplicar pelo 0,06, né? E aí, para fazer essa conta, vou colocar ela de verdinho aqui embaixo. 60.000 vezes 0,06. Vou colocar o 0,06 espertamente lá em cima para multiplicar. Por quê? Porque eu não quero ter que ficar carregando esse mundo de zero para fazer conta. Aí eu coloco esses zeros aqui embaixo e faço a conta com 6. 6 vezes 6, 36 vão 3. 6 vezes 0, 0 com 3, 3. 6 vezes 0, 0. E aí, gente, eu tenho que lembrar das casas decimais. Estou fazendo uma multiplicação com o número decimal. Olha quantas casinhas decimais eu tenho aqui nesse número, 2 casas decimais. Aqui nesse não tenho nenhuma, então significa que a minha resposta tem que ficar com 2 casas decimais após a vírgula. Esse número não tem vírgula, a vírgula dele estaria aqui no final. Então, eu vou andar 2 casas, 1, 2, e aí eu coloco a vírgula. Que número é esse que sobrou aqui? 0,3600. Então, na verdade, 0,3600 é 3.600. Então, os juros é de 3.600. Acabou? Só que não. Por que não? Porque o exercício está perguntando qual foi o valor dos juros? Não. O exercício está perguntando qual foi o valor recebido por João após essa aplicação. O que significa isso? Você deixou o dinheiro guardado, aí você quer saber quanto você vai receber depois desses 3 meses. Você vai receber só o valor dos juros e o seu dinheiro que estava lá aplicado. Você tem que ter ele de volta, certo? Então, ele quer saber qual foi o valor recebido por João ao final dessa aplicação. Bem, ao final da aplicação, ele tinha 20.000. Deixa eu botar o meu 20.000 mais para cá, que meu 20.000 resolveu dar um rolê lá em cima e não queria voltar. Então, ele tinha 20.000, certo? E recebeu 3.600 de juros. Ficou, então, com... Se ele tinha 20.000, recebeu 3.600 de juros, ficou com 23.600. Ficou com 23.600, ok? Essa seria uma resposta que você poderia colocar, mas existe uma formulinha que a gente chama de montante. Vou colocar aqui para vocês. M igual a C mais J. O que é isso? O M é o montante. O que é o montante? Montante é o que você conseguiu no final, né? Você tinha um dinheiro, juntou mais um outro, ficou um montante. Um monte, tá bom? Então, a gente tinha 20.000, que é o capital aplicado, e aí rendeu um valor lá do J, que é os juros, e no final das contas você recebe tudo junto, você pega o dinheiro todo de volta. Então, como calcularia o montante? Era pegar o capital, que é 20.000, e juntar com os 3.600 dos juros. Você ficou com um montante de 23.600, certo? Então, a sua resposta final tem que ser 23.600. Não só os 3.600 dos juros, mas os 20.000 que você tinha, mais os 3.600, tá bom? Qual é o montante de um capital de R$1.000 aplicado a uma taxa de juros simples de 8% AM ao mês, pelo prazo de 7 meses? Bom, o exercício quer saber o montante. Montante é o capital mais os juros, né? É o que você recebe no final. Então, a gente calcula os juros, que é o capital vezes a taxa vezes o tempo. E aí, depois é só pensar. Eu tinha R$1.000 aplicado, rendeu tanto de juros, junta os dois, é o montante, tá bom? Então, é bem simples, vamos lá. Capital, 1.000, taxa
8% ao mês, AM ao mês, tá, gente? E pelo tempo de 7 meses. Aí a gente sempre faz aquela observação. As duas grandezas estão iguais? Mês, mês, ano, ano? Tá, estão iguais. Segunda observação, 8% eu não posso colocar assim lá na minha conta. Então, eu já posso transformar logo em 0,08. Certo? Muito bom. Agora é só colocar os valores lá, gente. Ó, capital 1.000 vezes a taxa 0,08 vezes o tempo 7. Então, vou pegar logo 1.000 e fazer vezes 7, que já fica logo 7.000. E aí, depois é só multiplicar esse número por 0,08. Então, eu vou colocar aqui 0,08 vezes os 7.000. Vezes os 7.000. 0, 0, 0, 7 vezes 8, 56, vão 5. 7 vezes 0, 0, com 5, 5. E 7 vezes 0, 0. Observo quantas casas eu tenho após a vírgula, já que eu estou fazendo conta com decimal. Aqui tem 2, aqui não tem nenhuma, então eu preciso deixar 2 casas após a vírgula. Pronto, 0,560. Então, é R$560 de juros. Peguei um dinheiro de R$1.000, deixei aplicado lá por 7 meses, rendendo a uma taxa de juros bem alta, 8% ao mês. Rendeu R$560. 560 é a resposta que eu quero? Não, porque o exercício não está pedindo os juros. Ele está pedindo um montante, ou seja, quanto você vai receber no final. Então, vamos lá. O capital era 1.000 que você tinha, juntou com os juros de 560, quanto é que você vai receber no montante no final? R$1.560. É isso. Fácil, fácil, né, gente?